Hoje, dia 2 de junho, dia dos santos Marcelino e Pedro. O martirológio romano traz hoje a memória de muitos mártires da perseguição de Diocleciano no início do século IV. Entre estes, 2 que se tornaram célebres e cujos nomes tiveram a sorte de entrar no cânone da Santa Missa. São eles Marcelino, sacerdote da Igreja de Roma, e Pedro, seu exorcista. Pertenciam eles ao clero romano e se destacaram pelo zelo e pelos milagres. A virtude eminente de Marcelino e a santidade de seu exorcista resplandeciam com muito brilho na capital do Império Romano, para que pudessem passar despercebidos aos perseguidores que visavam, sobretudo, eliminar com a morte os chefes e animadores da religião cristã. Pelo ano 304 foram presos, lançados numa cadeia e submetidos às torturas mais cruéis. A alegria que esses generosos mártires mostravam no meio dos tormentos, a tranquilidade e paciência maravilhavam os carcereiros pagãos. Embora carregados de correntes de ferro, cantavam louvores a Deus e rezavam pela conversão dos seus perseguidores. Um dia descobriram que Artêmio, chefe do presídio, andava triste, aparentando um coração amargurado. Tomaram a liberdade de lhe perguntar a causa de sua aflição. Artêmio respondeu que sua filha única, tanto amada, estava sendo atacada por mal misterioso, atribuindo aos demônios. A menina estava sujeita a convulsões e contorções espantosas. Os mártires lhe falaram então da doutrina de Cristo, do Deus verdadeiro, de Cristo libertador de todos os males, Salvador da humanidade, em cuja fé era possível até uma cura milagrosa da filha. No início, Artêmio considerava estas palavras quase uma loucura. Como teria sido possível ao Deus deles livrar a menina de um mal tão grave, se nem livrava da cadeia os mártires que sofriam pela fé? Os mártires explicaram como os sofrimentos e o martírio para eles era uma grande graça, pois lhes teriam aberto a felicidade do céu. Artêmio comunicou a conversa com os mártires à esposa Cândida e ficaram pensativos. Naquela mesma noite, um anjo libertou o mártir Pedro de seus ferros e da prisão e o conduziu para a casa de Artêmio a fim de que lhe sarasse a filha. A notícia deste milagre despertou por toda parte uma admiração incondicionada pelos mártires e muitas foram as conversões ao cristianismo, começando pela família de Artêmio. Este, em seu entusiasmo pela nova religião, tomou a iniciativa pessoal de livrar da cadeia todos os cristãos. O prefeito da cidade, irritado contra Artêmio, imediatamente mandou que o despedaçassem com flagelos armados de chumbo. Em seguida, recapturou Marcelino e Pedro, condenando-os à morte. Como temesse alguma revolta do povo, providenciou que a execução do martírio se desse fora da cidade, em lugar isolado, desconhecido, num bosque chamado Floresta Negra. Aí foram decapitados. Este bosque, em louvor dos mártires, foi chamado depois Floresta Branca. Seus corpos foram lançados numa caverna, mas uma senhora de nome Lucila, avisada por revelação do lugar, retirou daí os corpos, dando-lhes honorífica sepultura. O próprio imperador Constantino Magno, poucos anos depois, fez construir no lugar uma basílica, em honra dos mártires, cujo culto em Roma tornou-se muito popular. Ó Deus, que nos destes o apoio e a proteção do glorioso martírio dos santos Marcelino e Pedro,
Fazei que seu exemplo nos anime e sua oração nos sustente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santos mártires Marcelino e Pedro, rogai por nós.